Nas ruas vibrantes do Rio de Janeiro, onde o sol beija o mar e a vida pulsa em cada esquina, nasceu Rafael Albuquerque, um mulato de olhos profundos e coração inquieto. Filho de uma costureira humilde e de um pescador que mal sabia ler, Rafael cresceu entre os retalhos da mãe e as redes do pai, ouvindo histórias de um mundo que parecia inalcançável. Mas ele tinha um fogo dentro de si, uma chama que ninguém podia apagar, o desejo de transformar a vida de quem o cercava. Com suor e determinação, ele construiu um império empresarial, começando com uma pequena loja de roupas no subúrbio até se tornar dono de uma rede de moda que vestia até os ricos da Zona Sul. Por trás do sucesso, porém, havia um vazio. Rafael olhava pela janela de seu escritório no Leblon e via as crianças descalças, os idosos esquecidos, as mães lutando para alimentar seus filhos. Ele sabia que o dinheiro não era o fim, mas um meio. Foi então que, numa noite quente de verão, enquanto o som do samba ecoava ao longe, ele tomou uma decisão que mudaria tudo. Candidatou-se a deputado estadual. Não por poder, não por fama, mas por um ideal que queimava em sua alma. A campanha foi uma batalha épica. Os adversários, políticos corruptos com bolsos cheios e promessas vazias, riam dele, chamando-o de um mulato sonhador. Mas Rafael tinha o povo ao seu lado. As favelas o abraçaram, os trabalhadores ergueram suas bandeiras, e até os intelectuais da cidade se curvaram à sua sinceridade. Ele falava com o coração, prometendo lutar por justiça, educação e igualdade. E então, contra todas as expectativas, a vitória chegou. Rafael Albuquerque era agora deputado estadual do Rio de Janeiro. No dia da posse, o plenário estava lotado. Seus olhos brilhavam enquanto ele erguia a mão para o juramento, mas o que ninguém esperava era o anúncio que veio em seguida. Com a voz firme, ele declarou: "Eu abro mão do meu salário. Cada centavo será doado às instituições de caridade que cuidam dos nossos irmãos esquecidos." O silêncio tomou o ambiente, seguido por um rugido de aplausos e lágrimas. Mas o que Rafael não sabia era que esse gesto nobre seria apenas o começo de uma tempestade que estava por vir. E em casa, sua mãe, Dona Clara, assistia tudo pela televisão, segurando um terço nas mãos trêmulas. "Meu filho, o que você fez?" sussurrou ela, temendo que o mundo cruel da política engolisse o menino que ela criou com tanto amor. Enquanto isso, nas sombras, alguém observava Rafael com olhos frios, tramando contra o homem que ousava desafiar o sistema. A notícia da renúncia ao salário de Rafael correu como fogo pelas ruas do Rio. Nas praças, nos botecos, nas igrejas, todos falavam do deputado do povo. As instituições de caridade começaram a receber os frutos de sua generosidade. Orfanatos compraram livros, cozinhas comunitárias alimentaram famílias, e hospitais improvisados ganharam remédios. Rafael trabalhava dia e noite, visitando comunidades, ouvindo os pedidos do povo e lutando por leis que dessem dignidade aos mais pobres. Mas nem todos celebravam sua ascensão. Nos corredores escuros da Assembleia Legislativa, um inimigo silencioso se erguia. Seu nome era Vicente Montenegro, um político veterano de ternos caros e sorrisos falsos, que há décadas enriquecia às custas do povo. Vicente via Rafael como uma ameaça, um mulato de origem humilde que ousava brilhar mais que ele. "Ele não vai durar", murmurava Vicente para seus aliados, enquanto seus olhos faiscavam de ódio. Ele começou a espalhar boatos: "Rafael é um farsante. Está usando a caridade para comprar votos." Enquanto isso, Rafael enfrentava seus próprios demônios. Em casa, sua esposa, Mariana, uma mulher forte e apaixonada que o apoiara desde os dias difíceis, começou a sentir o peso de sua escolha. "Você está se matando por isso, Rafael. E nós? E nossa família?" perguntou ela, com lágrimas nos olhos, numa noite em que ele chegou exausto. Rafael a abraçou, prometendo que tudo valeria a pena, mas no fundo, uma dúvida começava a crescer. Será que ele estava pedindo demais de si mesmo? A pressão aumentava. Os jornais, manipulados por Vicente, publicavam manchetes cruéis: "Deputado milionário finge ser santo." O povo, que antes o idolatrava, começou a se dividir. Alguns o defendiam com unhas e dentes, outros sussurravam que talvez ele fosse mesmo um hipócrita. Rafael sentia o chão tremer sob seus pés, mas se recusava a desistir, até que um telefonema anônimo mudou tudo. "Abandone essa luta, ou sua família vai pagar o preço",
disse uma voz rouca do outro lado da linha. Rafael desligou o telefone, o coração disparado, e correu para casa, temendo pelo pior. Quando chegou, encontrou Mariana chorando, segurando uma carta com letras recortadas de jornal. Você não vai escapar. A ameaça era real, e o jogo estava apenas começando. O Rio de Janeiro amanheceu coberto por uma tensão palpável. Rafael decidiu não ceder às ameaças, mas reforçou a segurança de sua família. Ele contratou guardas para proteger Mariana e seu pequeno filho, João, de 8 anos, que não entendia por que o pai estava tão preocupado. Papai, você é um herói, né? Perguntou o menino, com um sorriso inocente que partiu o coração de Rafael. Ele o abraçou forte, prometendo que sim, mas dentro de si, o medo crescia como uma sombra. Na assembleia, Rafael enfrentava ataques diários. Vicente, com seu sorriso venenoso, liderava uma campanha para desmoralizá-lo. Durante uma sessão, ele acusou Rafael de desviar dinheiro das doações, exibindo documentos falsos que pareciam convincentes. Esse homem é uma fraude, gritou Vicente, enquanto os aliados corruptos batiam palmas. Rafael se defendeu com paixão, mostrando provas de cada real doado, mas o estrago estava feito. A dúvida já se instalara no coração de muitos. Em casa, a situação piorava. Mariana, exausta de viver sob pressão, explodiu numa discussão. Eu te amo, Rafael, mas isso está nos destruindo. Não aguento mais viver com medo. Ela pegou João e foi para a casa da mãe, deixando Rafael sozinho com seus pensamentos. Pela primeira vez, ele se perguntou se valia a pena continuar. Naquela noite, ele caiu de joelhos no chão da sala, chorando como nunca chorara antes, pedindo forças para não desistir. Enquanto isso, nas ruas, o povo começava a se revoltar. Os mais pobres, que viam em Rafael sua única esperança, organizaram protestos em frente à Assembleia. Fora, Vicente! Rafael é nosso! Gritavam eles, segurando cartazes com o rosto do deputado. A pressão pública fez Vicente recuar por um momento, mas ele tramava algo ainda mais sombrio, uma armadilha que destruiria Rafael de uma vez por todas. E então, o golpe veio. Numa manhã cinzenta, a polícia bateu à porta de Rafael com mandado de busca. Acusado de corrupção com base em provas forjadas por Vicente, ele foi levado algemado diante das câmeras. O povo chorava nas ruas, Mariana assistia pela TV com o coração na mão, e Rafael, mesmo humilhado, ergueu a cabeça, sussurrando para si mesmo, eu vou provar a verdade. A prisão de Rafael foi um terremoto no Rio de Janeiro. Os jornais estampavam sua foto algemado, com manchetes sensacionalistas que o pintavam como um criminoso. Vicente, em seu escritório luxuoso, brindava com champanhe, rindo da vitória que acreditava ser definitiva. O mulato sonhador caiu, disse ele aos seus capangas, enquanto planejava como lucrar com o caos. Mas o que Vicente não sabia era que o povo não estava disposto a abandonar Rafael tão facilmente. Na cadeia, Rafael enfrentava a solidão e o desespero. Os outros presos o olhavam com curiosidade, alguns com respeito, outros com desprezo. Mas foi ali, entre as grades frias, que ele encontrou um aliado inesperado, Carlos, um ex-jornalista preso injustamente, que conhecia os podres de Vicente. Eu posso te ajudar a sair disso, irmão, disse Carlos, entregando a Rafael um caderno cheio de anotações comprometedoras sobre o inimigo. Pela primeira vez em dias, Rafael sentiu um fio de esperança. Fora da prisão, Mariana tomou uma decisão. Cansada de esperar, ela reuniu amigos, ativistas e líderes comunitários para provar a inocência do marido. Com a ajuda de Dona Clara, que rezava sem parar, eles organizaram uma marcha que parou o rio. Milhares de pessoas caminharam até o tribunal, exigindo justiça. Libertem Rafael! Ecoava pelas ruas, enquanto as câmeras capturavam cada lágrima, cada grito de revolta. Dentro do tribunal, o julgamento era uma guerra. Os advogados de Vicente apresentavam provas falsas, mas Carlos, libertado por um habeas corpus, apareceu como testemunha surpresa. Ele revelou documentos verdadeiros que mostravam Vicente desviando milhões dos cofres públicos. O juiz, pressionado pela multidão do lado de fora, não teve escolha. As acusações contra Rafael foram derrubadas, e Vicente foi preso na hora, algemado diante de todos.
Rafael saiu do tribunal nos braços do povo. Mariana correu para ele, chorando de alívio, com João ao seu lado. Eu sabia que você ia vencer, papai, disse o menino, enquanto Rafael o erguia nos braços. Mas, quando todos pensavam que a história havia acabado, Rafael pediu silêncio e fez um anúncio que ninguém esperava, um final que mudaria tudo. De pé diante da multidão, com o pão de açúcar ao fundo e o sol brilhando como testemunha, Rafael respirou fundo. Eu não voltei para ser apenas um deputado, disse ele, com a voz carregada de emoção. Eu voltei para construir um futuro onde nenhum filho do Rio precise passar fome, onde nenhuma mãe chore por justiça. Ele anunciou a criação de uma fundação, financiada com seu próprio dinheiro e doações de empresários inspirados por sua luta, para levar educação e saúde às comunidades mais pobres. O povo explodiu em aplausos, lágrimas escorrendo por rostos cansados, mas esperançosos. Vicente, agora atrás das grades, assistia ao noticiário com o rosto contorcido de raiva. Sua queda era o símbolo do fim de uma era de corrupção, enquanto Rafael se tornava a luz que o Rio precisava. Nos dias seguintes, leis propostas por ele começaram a ser aprovadas, escolas foram reformadas, hospitais ganharam verbas, e o salário que ele doava continuava a transformar vidas. O mulato sonhador não era mais um apelido de deboche, mas um título de honra. Mariana, ao lado dele, sorria novamente. Você sempre disse que valeria a pena, sussurrou ela, enquanto João corria pelo jardim da nova casa, agora um lar cheio de paz. Dona Clara, com seu terço nas mãos, olhou para o céu e agradeceu. Meu menino venceu o mundo. A família, antes dividida pelo medo, estava unida pelo amor e pela fé no sonho de Rafael. Nas ruas, o povo cantava seu nome. De Copacabana a Rocinha, Rafael Albuquerque era mais que um deputado. Era um herói, um homem que transformou a dor em esperança. E, num gesto final de gratidão, ele visitou o orfanato que ajudara com sua primeira doação, abraçando as crianças que agora tinham um futuro por causa dele. Isso é só o começo, prometeu ele, com os olhos brilhando. E assim, sob o céu azul do Rio, a história de Rafael terminou em triunfo. Mas não era o fim, era o início de uma revolução de bondade, um legado que ecoaria por gerações. O homem que abriu mão de tudo ganhou algo maior, o coração de um povo que nunca mais esqueceria seu nome.